Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast de Mães Imperfeitas. E hoje volto a trazer o lado masculino, que eu gosto tanto de trazer a este podcast e que eu acho mesmo tão importante trazer todos os lados, porque, como eu costumo dizer, quando existe um bebê, quando nasce um bebê, não é só a mãe nem o bebê que são afetados, não é? Existe toda a comunidade à volta, não é? E também o pai que faz parte de toda essa parte. Então eu estou muito feliz de ter aqui o Mário. Obrigado. Olá, Mário. Eu Obrigado. conheci o Mário há muito tempo, não sabemos quando, né? Já não estamos um perdemos-nos bocadinho no tempo. perdidos. Alguns na minha formação de doula, em que o Mário já era doula, portanto, que é uma coisa incrível em Portugal, que és o único neste momento. Neste momento, né? sim. Por circunstâncias menos boas, mas o único, que és doula em Portugal e que eu acho maravilhoso, de cada vez mais haver homens com este interesse, sabes, de estar não só presentes como pais, mas também numa história em que o homem sempre foi o lado mais frio, não é? Seja nos partos, seja, enfim, na nossa cultura. Então, eu acho que vou começar por aqui, por te perguntar, primeiro por te agradecer, porque eu sei que vieste de longe. Sim, de muito longe. E fizeste este esforço. Eu quero-te mesmo agradecer. Obrigado por teres também. vindo, por estares aqui. Acho que vai ser muito bom conversar contigo. Apesar de eu acompanhar o teu trabalho nas redes sociais, apesar de acompanhar, acabamos por nunca perceber ao certo, não é? De todas as coisas, o que é que acontece. Por isso estou muito curiosa também para saber sobre ti. E ia-te perguntar isso. Quem és tu? O que é que tu fazes? Quais são estes teus interesses que também te trouxeram a ser doula, não é? A acompanhar este momento tão importante. E se calhar começar mesmo por aí. Sim. Então, eu comecei com o meu percurso profissional na enfermagem, na verdade. Portanto, eu fui enfermeiro durante alguns anos. E acho que foi aí que começou de uma forma mais séria a nascer o meu interesse pela gravidez e pela maternidade. E ainda não eras pai nessa altura? Não, longe disso. Longe Aliás, disso. o meu interesse pela gravidez e pela maternidade começou muito antes de eu imaginar que poderia ser pai. O que também é interessante, porque parece que tem de haver sempre uma causalidade, Exato. sempre como é que eu ia dizer, um aspecto mais prático, não é? Dizer, se ele tem interesse é porque tem filhos ou porque qualquer coisa, não é? Na verdade, eu agora nas redes sociais, nas partilhas que vou fazendo, é verdade que há muito da minha vida ali, não é? Há muito da minha vivência pessoal e daquilo que são as minhas reflexões, mas provocadas pelo dia-a-dia. Mas isto tudo começou muito antes, porque eu fiz a minha formação em enfermagem e comecei a trabalhar num centro de saúde e foi assim o meu primeiro trabalho, o meu primeiro contrato de trabalho como enfermeiro. E na verdade eu já gostava muito de centro de saúde e do trabalho mais de proximidade com as pessoas não doentes, e na verdade acabei por ficar um bocado fascinado com a potencialidade do trabalho de uma enfermeira especialista que trabalha no centro de saúde com a área da saúde materna, poder acompanhar o percurso da gravidez, porque apesar de tudo, mesmo no centro de saúde, acabamos por contactar muito mais com pessoas doentes e não tanto com pessoas saudáveis. E é na saúde materna e na saúde infantil que se tem mais esse contacto com a saúde, com a saúde e não tanto com a doença. E dentro da área da saúde sempre foi o que mais me interessou, a promoção da saúde. E então comecei a ficar muito fascinado com essa possibilidade de um dia vir a trabalhar. Agora até me rio olhar para trás, não é? Porque como as coisas, as voltas que a vida dá e os caminhos que fazemos para chegar onde chegamos. Mas foi esse fascínio que depois me levou a procurar um outro trabalho na área da saúde materna, e aí fui para o hospital trabalhar para um serviço de obstetrícia. E fiquei super feliz quando essa oportunidade surgiu e trabalhei ainda durante 7 anos no hospital. Não como enfermeiro especialista, mas como enfermeiro generalista, num hospital privado, num serviço de obstetrícia, onde acompanhava a mulher principalmente no bloco operatório, também no pós-parto, e também com os bebés saudáveis. E participava, fazia também consultas de interrupção da gravidez.
E então aí comecei a entrar de uma forma mais densa neste mundo. E com isto comecei também a ter interesse não só nas questões mais práticas da saúde, mas também nas questões sociais que estavam à volta da saúde materna. E na altura, isto começou talvez em 2008, 2009, houve uma reportagem na televisão sobre o parto em casa, e que apresentava o parto em casa como uma coisa muito exótica, muito estranha, e para mim era certamente muito exótico, muito estranho, principalmente estando a trabalhar naquele meio, no meio hospitalar, ainda por cima num hospital privado. Aquilo era uma realidade tão diferente daquela que eu vivia, que me questionava o porquê de alguém querer viver aquele tipo de realidade. Que é engraçado, Que porque engraçado. agora é o que provavelmente muitas pessoas pensam quando, e é o que motivará provavelmente muitas pessoas a fazer comentários às vezes mais desinformados e mais até às vezes acesos nas redes sociais. Mas foi com esse estranhamento que depois eu fiz um mestrado em Sociologia da Saúde. E aí aprofundei a questão da experiência do parto em casa, portanto, para tentar responder esta questão do o que é que leva as pessoas a ter um parto em casa, não é? Porque é que as pessoas querem romper quase com o sistema, e optar por não ir para o hospital e às vezes não ter as consultas que são esperadas hoje em dia que as pessoas tenham, e as ecografias, 1000 ecografias que é esperado que as pessoas tenham hoje em dia. E o que é que faz com que as pessoas façam este caminho diferente, para não dizer alternativo. E então fiz a minha tese de mestrado sobre isso, para tentar responder essa questão, para perceber, afinal, que experiência é esta das pessoas que têm partos em casa, e para perceber que afinal não é uma realidade assim tão desligada das outras, que há também aqui muito um aspecto de consumo, por assim dizer, no sentido que as pessoas refletem sobre as opções que têm à sua volta e escolhem aquela que mais faz sentido de acordo com os seus valores, de acordo com a sua vida, e quem tem essa possibilidade opta por um parto em casa, por ser, apesar de tudo, o sítio onde se sentem mais seguras, o sítio onde sentem que é mais coerente, será uma experiência mais coerente com aquilo que é o seu estilo de vida e com aquilo que é o conjunto de opções que também tomaram para a sua vida. E então foi assim essa primeira abordagem do parto em casa, já com o pé na Sociologia. E depois fiz o doutoramento em Sociologia, também sobre o parto em casa, mas mais sobre a parte dos profissionais. E tenho, desde 2012, 2014, que tenho estado mais à séria a investir nesta área da Sociologia do nascimento, da Sociologia da reprodução. E acho que isso, eu não posso dizer que aquilo que eu agora, por exemplo, ponho mais nas redes sociais e aquilo que é mais público, não é? Que as pessoas mais veem, é um reflexo da minha vivência enquanto pai, claro, porque entretanto, quando eu comecei o doutoramento, passado algum tempo tive bolsa, passado alguns anos tive bolsa e pude me dedicar exclusivamente pela primeira vez à investigação. E quando isso aconteceu, senti que estava na altura, sentimos, eu e a minha companheira, que estava na altura de sermos pais. E então demos esse passo. Mas toda a reflexão, já havia uma grande reflexão sobre o sistema de saúde materno, sobre o que é isto de ser mãe, o que é isto de ser pai, também a nível social, sobre os papéis de cada pessoa nesta dinâmica familiar. E por isso aquilo que eu às vezes trago mais a público para as redes sociais é sim um reflexo daquilo que é o meu dia-a-dia e é um reflexo daquilo que eu penso sobre as coisas que vão acontecendo, mas há também um passado e uma reflexão que já foi feita acerca de tudo isto, e nesse aspecto acho que sim, que a Sociologia acabou por me trazer, e esta análise social da maternidade acabou por me trazer outras ferramentas para conseguir se calhar olhar com outra bagagem, com outra capacidade de analítica, olhar para estas coisas e para estes papéis também que tu estavas a falar ao início, né? Do pai, da mãe, do que é que interessa afinal, os genitais para aquilo que nós trazemos para a criação dos nossos filhos, não é? Até que ponto é que interessa muito ser pai, ser mãe, ou até que ponto é que isso tem de definir aquilo que nós somos dentro da nossa família. Pronto, então é Isso é isso. muito interessante. Isso já disseste aqui muita coisa interessante. E agora eu fico curiosa de saber muita coisa, porque entretanto tu és pai, não é? Como estás Sim. E que idade tem a tua filhota mais velha? Tem 4 anos. Portanto, foste pai. É da mesma idade. Exatamente, Ok. 4 anos e 1 ano. Ok. Então, foste pai há 4 anos, no meio desse doutoramento, com Sim. toda já essa bagagem. E o que é que tu sentes que te trouxe a ti à tua experiência? Tiveste parte em casa? Sim, Ok. tivemos um parto em casa, e isso foi uma história também interessante, porque eu já estudava o parto em casa desde 2009, mais ou menos,
e sentia, de certa forma, queria que o parto acontecesse em casa. Mas também não queria falar muito nisso. E não queria que eu, se só me coubesse a minha decisão, eu sentia que era de facto onde me sentia mais seguro. Sentia que era onde íamos ser mais respeitados, onde eu ia poder estar presente de uma forma que eu queria estar presente. Não estar lá como acompanhante, não é? Estar lá como pessoa que está a viver o parto, que está também em trabalho de parto, que está também a viver aquela situação, talvez não fisicamente, mas de outra forma. Mas às vezes fisicamente também, não com contrações uterinas, claro, porque não tenho útero, mas foi muito físico também para mim, e muito hormonal também para mim, muito emocional para mim também. Portanto, tinha essa expectativa e de facto foi o que aconteceu, de viver de uma forma mais, com outra entrega, a experiência também do parto. E a tua companheira também queria na altura? A questão é que eu não queria muito falar sobre isso porque sentia que ia condicionar, não é? Sentia que não, isto era um assunto quase tabu, eu não falava muito sobre isto e demorou até nós pararmos e falarmos que, olha, isso é um disparate, tu também és pai, não é? Isto também é uma experiência que te vai envolver a ti, e portanto tu tens mais a que dar mesmo a tua opinião e dizer o que é que para ti era o cenário ideal. Claro que depois eu sou livre de aceitar ou de não aceitar, eu sou livre de querer uma coisa diferente ou não, mas isso não impede que tu digas. Epá, aquela primeira gravidez foi um caminho do caraças. Foi nessa altura também, coincidiu com a altura da gravidez, a altura em que eu estava também a fazer a colheita de dados para o meu doutoramento, e com isso, nessa colheita de dados, uma das coisas que me interessava era estudar um curso de doulas, perceber como é que funcionava o curso de doulas, o que é que se fazia, como é que se falava sobre o parto em casa, como é que as doulas falavam sobre o parto em casa. E então foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi a gravidez e foi o curso de doulas. E o curso de doulas foi uma tareia. Né? Tu já fizeste um curso de doulas também, fizeste o mesmo curso de doulas que eu, e a verdade é que foi uma grande tareia aquele curso. Eu ia para lá muito numa expectativa de... Pronto, claro, com abertura, mas com muita ingenuidade também. À espera de que fosse para lá e de conseguisse estar numa certa posição de observação, mas mais passiva, não é? Pronto, que eu pudesse estar lá a tentar absorver o que se estava a passar e refletir sobre aquilo que estava a acontecer e atento às coisas. E de facto eu mesmo no início consegui, mas depois foi começando a ser mais e mais e mais difícil, e a maneira como o próprio grupo também me envolvia nas coisas que iam acontecendo, nas atividades que eram propostas. A verdade é que eu fiz mesmo o curso de doula e acabei por não ter assim tanta disponibilidade para refletir. Eu observava as coisas e tomava notas, mas é verdade que era difícil conciliar os processos emocionais que eu estava a passar com a minha capacidade analítica sobre o que estava a ser dito, sobre o que é que aquilo significava, sobre de que forma é que aquilo refletia visões da sociedade de uma forma mais ampla. Portanto, aí era difícil de e ter aí essas já havia reflexões. A gravidez. E a gravidez estava a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, isto foi tudo assim ao mesmo tempo. E enquanto eu pensava também que, ok, mas se calhar eu gostava mesmo de ter um parto em casa, mas não queria impor isso, mas depois estava no curso de doulas também a trabalhar não só o que é ser doula, mas trabalhar a autoestima, trabalhar as coisas todas que se trabalham num curso de doula, reconstruir as nossas identidades familiares, repensar nas pessoas da nossa família, o que é que elas significaram para nós, que peso é que nós pomos nisto de ser mãe, nisto de ser pai. E então acho que para mim foi uma grande tarefa, mas foi um processo muito saudável, não é? De me ajudar também a encontrar o meu lugar e de me ajudar a aceitar, não é? Aceitar-me nesse lugar que eu ia encontrando durante a gravidez. E que lugar foi esse, mano? Porque eu acho isto tão interessante, porque é muito raro, eu acho que nunca tinha, se calhar, estado com o lado homem, não é? O lado masculino, onde tem essa vontade de ter o parto em casa, não é? Onde tem toda essa informação. Normalmente é muito mais comum ser a mulher que traz isso, e eu acho maravilhoso cada vez mais a ver isso, porque como tu disseste que é tão importante, tu também vives, não é? A gravidez também atua, não sendo a parte física na totalidade, mas é uma coisa dos dois, não é? Então, o que é que foi isso para ti? O que é que foi esse processo todo até dar o parto em casa como pai, vivendo desse outro lugar? Sim, na verdade, eu acho que foi preciso eu próprio aceitar, no curso, aquilo foi um curso, se calhar foi
era mesmo o que o que eu estava a precisar, porque era um convite constante a uma aceitação, e se calhar de uma forma que eu acho que já ia conseguindo fazer isso ao longo da minha vida e fui tentando aceitar nas minhas diferenças, no sentido de eu olhar para algumas pessoas à minha volta e de sentir que em algumas coisas podia ser diferente, noutras podia ser igual. Mas ali foi um processo de um convite constante de aceitação de quem nós somos, etc, etc, e de tomar consciência também de quem nós somos, e isso fez com que eu acabasse por pensar naquilo que eu era e nos papéis que eu poderia desempenhar enquanto pai, não é? Porque eu ainda não era pai, mas estava a construir essa ideia de que ia ser pai em breve, e de que ia passar por um processo, e estava a passar por um processo de gravidez. Eu sabia que queria estar envolvido, não é? Mas isso também, muitas pessoas quererão estar envolvidas, não é? Pronto, não é tanto por aí, mas acho que permitir-me não colocar grandes barreiras a isto, o que é que isto significa do envolvimento, acho que ajudou muito a eu conseguir aceitar que, por exemplo, aceitar certas coisas que aconteceram a nível físico, de eu sentir coisas durante a gravidez, de eu sentir, por exemplo, que para mim era excitante até em termos sexuais imaginar o trabalho de parto. Quer dizer, isto parece uma coisa um bocado doentia, mas tentar desconstruir isto e tentar aceitar que, ok, o que é que isto significa? Aceitar também a minha própria sexualidade, a maneira como eu lido com ela, aceitar o facto também de eu vir a ter uma filha, de me relacionar com a minha companheira durante a gravidez, durante o pós-parto, sei lá, tudo, os papéis que iam ser um novo papel que eu ia desempenhar naquela casa, um papel que eu já desempenhava naquela casa mesmo em termos de, não é, de gestão da família, gestão da vida, não é? Se havia coisas que faziam de facto sentido, todas elas, e muitas delas fui percebendo que não faziam sentido, e por isso eu acho que foi na verdade um permitir-me não estabelecer demasiado das barreiras e ter a capacidade de não ligar a muitas vozinhas que depois iam aparecendo a dizer que isto aqui não está certo, isto aqui se calhar não é de homem, por exemplo, isto aqui não estás a passar uma linha daquilo que é aceitável, tu se calhar não devias sentir tanta coisa, ou não devias sentir isto quando se fala de gravidez, ou não devias ter tanta opinião acerca do parto porque é uma questão feminina, não devia ser uma coisa tão importante para ti, etc. Algumas vozes que poderiam entretanto surgir. Se calhar vais ficar demasiado presa à família, se calhar, não sei, coisas que às vezes as pessoas podem pensar, principalmente homens, não é? Porque nós temos muito esta herança, as mulheres têm muitas outras heranças, e não quero generalizar, mas de uma forma generalizando, correndo o risco de deixar muitas coisas de fora, muitas pessoas de fora também, e muitas formas de ser de fora, mas generalizando, os homens passam a vida a ouvir estas coisas do que é que está certo e do que é que não está certo, o que é que faz de ti um homem à séria e o que é que não faz de ti um homem à séria. E às vezes é um mapa fácil de ler, e outras vezes é um bocadinho mais desafiante porque choca com outras coisas, não é? E no meu caso havia muitas coisas que chocavam. Esta ideia de masculinidade, aquela ideia mais tradicional de masculinidade, em muitas coisas chocava com aquilo que eu sentia que queria fazer e com aquilo que eu sentia que queria viver e com aquilo que eu sentia que podia ser, não é? E tanto que assim isto parece uma coisa assim muito chantichante e muito esotérico, não é? Mas a verdade é que um dos grandes ensinamentos do curso de Ola foi conseguir encontrar uma frase para mim que representou muito, que é seguro ser quem sou, não é? Era um dos desafios, não é? A uma dada altura era encontrar uma frase, e esta foi a minha frase, do é seguro ser quem sou. E isso diz muito acerca de, se calhar, do próprio percurso da gravidez, de enquanto homem, enquanto pai, que independentemente de eu sentir aquela gravidez como algo que era algo que eu desejava muito, de sentir de uma forma muito especial o trabalho de parto, e de o viver de uma forma muito especial, muito envolvido, ter fartado de chorar quando a minha filha nasceu, ao ponto da minha companheira dizer: mas está tudo bem, então Mário, está tudo bem, mas estás a ver? Teve ela a dizer-me para eu me acalmar porque estava tudo bem. Mas é isso, é aceitar que podemos ser vulneráveis enquanto homens, podemos gostar da magia da gravidez e do parto, podemos ter interesse numa coisa que é um território de mulheres e que é visto como
como um território feminino, sem que isso faça com que o nosso pênis mirre, ou então seque e caia, ou qualquer coisa assim do género. Sermos homens na mesma e viver essa masculinidade mais total, não é? Ponham o que quiserem à frente. Exato. Essa masculinidade mais qualquer coisa, mais sensível, mais vulnerável, mais whatever, não é? Mas coisas, se calhar, que às vezes podem não ser associadas à masculinidade, mas que podem ser o que nós quisermos, não é? Eu acho tão importante, Mário, sério, obrigada por estás a trazer isso, porque eu sinto mesmo que nós precisamos cada vez mais destas partilhas. Primeiro, porque eu sinto que há muito pouco espaço para que homens que também sentem como tu terem o espaço onde podem, e homens que não querem, sentem, mas não querem sentir, porque não têm sequer esse espaço e essa abertura para poderem falar disso. E, por exemplo, o meu companheiro já veio aqui várias vezes e já partilhou o quanto ele sentia que nunca tinha um espaço onde ele pudesse falar dessas coisas que ele sentia, não é? E, por exemplo, de ser muito estranho, ele dizia também que estávamos grávidos, e ele dizer que sentia sempre que eu não estava bem, porque ele estava sempre conectado. Ele ligava-me quando dizia assim: olha, hoje estou mesmo mal disposto, tu estás bem? E eu não, estou mesmo mal disposta. E as pessoas gozavam, sabes? Brincavam com ele, como é que é possível? E isto foi para ele a experiência, e não ter esse espaço, isto é muito importante, porque está na hora de todos podermos ter o nosso papel na nossa totalidade, seja ele qual for, não é? E quem quer viver as coisas dessa forma também o poder fazer, porque como tu disseste, não é por ser homem, por ter um pênis, por ter que ser másculo, que não pode haver sensibilidade, que não pode haver um envolvimento. Então, muito obrigada por estás a trazer isso aqui, que é mesmo muito importante. E agora eu estava mesmo curiosa de saber então como é que foi essa tua experiência depois de teres a tua filha nos teus braços, de teres conseguido correr bem o parto em casa, não é? Sim. Como é que foi essa experiência do outro lado? Ou seja, como é que, como homem, com toda essa sensibilidade e de quereres viver dessa forma e conseguires, não é? Como é que foi para ti desse lado? Sim, eu tinha, antes do parto da minha filha, tinha estado, se não estou em erro, tinha estado em 2 partos em casa já, como parte da minha investigação também. E foi interessante porque foram experiências bastante diferentes, essas. Mas eu, apesar de tudo, eu sinto que não estava assim, que não ia com grandes expectativas. Como já tinha dito, eu tinha algum receio de que, como eu tinha durante a gravidez aquela ideia de que o trabalho de parto era uma coisa que me deixava assim um bocado assim on fire, eu tinha medo que tipo, as pessoas estavam lá em casa, né? Tipo, as parteiras estavam lá em casa, a doula estava lá em casa, tipo, o que é que ia acontecer se de repente eu tivesse uma ereção ou qualquer coisa assim do género, não sei, mas não, por acaso não aconteceu nada disso, e acho que se tivesse acontecido também as pessoas iam ter lidado com a naturalidade que é preciso lidar. Mas foi uma experiência brutal, acho que foi assim um momento muito, foi realmente ver como se sentia o ambiente diferente, como se sentia, sei lá, já tinha assistido a centenas de partos, né, no hospital, e claro, ali não era só mais um parto que eu estava a assistir, era o nascimento da minha filha também, era a minha companheira que estava a parir, e tudo isso era muito diferente. Mas também senti isso nos outros partos, que havia um certo ambiente que se permitia que fosse criado, e que era possível, mesmo sem olhar para outros sinais mais físicos, se calhar, que conseguíamos ver que a coisa estava a fluir e que parecia que está tudo bem e que parecia que as coisas estavam a acontecer. Não foi assim aquele parto em casa romântico, bonito, não é? Que as pessoas veem nos filmes do YouTube, que é tudo maravilhoso, e depois há assim uma banheira com flores e depois não sei o quê. Não foi nada disso. Aliás, a posição do parto acabou por ser até bastante hospitalar, por assim dizer, que foi com ela deitada no sofá, com as pernas assim, com os pés apoiados no... Nem sei se estavam apoiados, por acaso, nem sei. Mas não foi assim a posição que nós temos como sendo a mais fisiológica para o parto, portanto foi uma posição até bastante hospitalar. Portanto não havia também da minha parte assim uma grande expectativa do que é que tinha de acontecer, e houve coisas que de facto aconteceram e que eu achava que não, pronto, podia ter sido diferente, mas não senti que tivesse corrido mal nesse aspecto, não é? Pronto. Por exemplo, eu e a doula na altura ficámos assim um bocado chocados porque a parteira quis fazer um bocadinho de tração da placenta e não foi tudo natural, estás a ver? Exato. mas para a minha companheira ela verbalizou isso, que tinha sido mesmo o que ela tinha precisado. Na altura ela estava exausta, já tinha sido muitas horas, e houve ali uma altura em que não houve grande progressão no trabalho de parto,
e a parteira sentiu necessidade de ter uma postura um bocadinho mais ativa, daí ela ter parido naquela posição também. Mas senti que tudo fez sentido e que teve muito significado aquela experiência. Contribuiu muito foi uma construção da nossa relação também naquele momento. Não foi só mais uma coisa que aconteceu, não foi só, ok, aquilo foi o nascimento da minha filha, não, foi também um passo importante na nossa relação, foi um momento significativo na nossa relação. E a verdade é que eu acho que seria difícil eu ter vivido aquilo daquela maneira no hospital, mesmo tendo o privilégio de ser enfermeiro, provavelmente ia ter um acesso privilegiado ao ambiente hospitalar, se calhar ia poder estar lá de uma forma diferente ou com mais tempo do que normalmente um pai consegue estar, mas foi de facto, se calhar porque foi a nossa experiência e aquilo que nós, foi muito ao encontro daquilo que nós desejávamos. Foi uma experiência muito intensa, muito dura, muito difícil, muito dolorosa a nível físico, tanto para ela como para mim, mas fez muito, muito sentido e foi muito importante para nós ter passado por aquilo. Isso também é tão importante, estás a trazer isso, não é? E isso é uma das coisas que eu gosto de trazer aqui, não é? Que nem sempre tudo é um conto de fadas, não é? Nem sempre é tudo bonitinho, porque... E muitas das vezes todas essas dificuldades ou as coisas mais duras também te trazem muita coisa, não é? E às vezes elas também são necessárias. Sim. Então é muito importante também trazer isso, não é? Porque as pessoas acabam por também depois criar a ilusão que tendo parte em casa que tudo vai ser perfeito, não é? Sim, que tudo vai ser maravilhoso. Com a parteira ali a fazer tricô ali no canto e a doula a tocar tambor ou qualquer coisa assim do género, não é? E está ali, tudo corre e o bebê escorrega, não é? E nem sempre é assim. Mas isso não significa, e às vezes pode até haver uma transferência para o hospital, isso não significa que as coisas tenham corrido mal, significa que há um reconhecimento que há limites para a atuação no parto em casa e que a partir daí é preciso avançar para outro sítio, não significa que corra mal. E a pensar um bocadinho o que é que seria correr mal. E a ti como homem, o que é que te trouxe essa experiência? O que é que te acrescentou na tua vida? O que é que te trouxe? Epá, isso até é um bocado difícil de responder porque assim, eu nunca fui homem na pele de outra pessoa sem ser na minha pele. Enquanto homem, eu acho que o facto de ter estado envolvido desta maneira acho que me ajudou a encaixar tudo isto na minha vida. Ou seja, acho que para uma mulher às vezes pode ser mais fácil integrar a experiência do parto, integrar a experiência da maternidade, porque acontece no corpo, não é? Está inscrito no corpo da mulher, não é? Que é uma experiência muito física também. E acho que é muito fácil o homem sentir-se arredado disto e sentir que aquilo é qualquer coisa que está para ali a acontecer, é qualquer coisa que tu vais saber fazer, é qualquer coisa que está fora de mim. E que está fora de mim, e há coisas que eu nunca vou ser bom a fazer ou que vai ser sempre melhor seres tu a fazer. E eu acho que o facto de tendo sido no hospital ou em casa, mas o facto de poder ter estado de facto envolvido e ter-me permitido emocionar-me, viver aquela experiência daquela maneira, acho que me ajudou depois também a integrar a experiência que veio a seguir, né? Do pós-parto e daquilo que se sentia, do cansaço, às vezes das dúvidas de não saber muito bem o que fazer em algumas situações, e do cansaço outra vez, e muitas coisas para gerir depois do parto. Acho que me ajudou a aceitar, não é? A inscrever tudo isto na minha biografia, não é? Na minha história. Sem dúvida, acho que fez com que as coisas fizessem mais sentido para mim e não houvesse aquela clivagem entre ok, eu sou esta pessoa, não é? Sou este homem, sou esta pessoa que estou aqui, e agora de repente tenho aqui uma criança nos braços que me dizem que é suposto eu fazer qualquer coisa, é suposto eu trocar a fralda, é suposto eu fazer isto, suposto eu fazer aquilo. Eu senti que aquilo foi um contínuo, não foi de repente caiu um bebê em cima. E acho que isso foi importante, para mim pelo menos foi importante eu sentir essa continuidade e não haver esse salto quântico, não é? De repente tu estás a beber uma cerveja e a ver televisão e depois de repente tens um bebê que tens de mudar fraldas e que tem uma assadura no rabinho e que não consegue, e está com cólicas e tens de saber como é que se faz, não é? Com aquela intensidade toda. Sim. Né? E mais uma vez eu, apesar de tudo, estava numa posição muito privilegiada, não é? Porque já tinha experiência com bebés, já tinha, tanto no centro de saúde como, pronto, no meu trabalho como enfermeiro, tanto no centro de saúde como no hospital, lidei com bebés, com cólicas, com fraldas, com essas coisas, nada disso era estranho.
Mas sim, acho que pode ajudar muito o homem permitir-se viver essas coisas que queira viver e que sinta que está a viver, permitir-se a vivê-las, acho que pode ajudar sem dúvida Depois. a integrar tudo aquilo que E está a antes de passar acontecer. essa experiência de ser mesmo, pronto, de teres a tua filha contigo, agora fiquei aqui curiosa porque tu tinhas já feito todo o teu estudo, não é? Todos aqueles anos de dedicaste ao trabalho de parte em casa, etc. Como é que é depois viver isso e com tudo o que tu já tinhas estudado, sentes que foi uma confirmação do que já tinhas feito? O que é que significa para ti, na verdade, hoje o parto em casa? Sim. Houve ali uma certa confusão de papéis, na verdade. Não digo confusão, mas foi mais desafiante. Eu conseguir, por exemplo, distinguir entre aquilo que era, ou ter sempre o meu cérebro tipo com um dual sim, estás a ver? Sempre a pensar, Yeah. por um lado isto é a minha experiência enquanto pai, mas por outro lado eu Exato. também estou aqui a pensar nestas coisas que são interessantes do ponto de vista mais analítico. E isso acho que trouxe um desafio adicional. Um, eu acho que foi bom poder viver aquilo, também de uma forma muito pessoal, Uhum. para poder, até do ponto de vista quase autoetnográfico, ou seja, conseguir, através da minha experiência, viver um pouco daquilo que as Exato. famílias vivem, não é? Quando procuram uma Exatamente. parteira e quando veem que uma parteira que está ali mais perto de si, se calhar já não está disponível, e depois tem de ir para uma parteira que está mais longe, e depois tem de ser aquela pessoa que tu ligas às 5 da manhã e que mora a 3 horas de distância, que diz que sim senhora, vão preparar, e tu pensas, ok, mas ainda vão faltar 3 horas até ela chegar, será que vai chegar a tempo, será que não vai chegar, esta incerteza, não é, de que, será que isto foi uma decisão certa, será que não foi? Houve coisas de facto que eu só consegui, se calhar só consegui analisar com a profundidade com que consegui, porque também passei por lá. Uhum. Um, não acho que seja obrigatório, não é? Não era Claro. obrigatório que tivesse passado por isso, mas acho que de facto possibilitou-me viver algumas coisas com outra intensidade e perceber. Houve um momento muito engraçado, por exemplo, em que eu visitei a parteira Uhum. e fui lá entrevistá-la. Desculpem, fui lá entrevistá-la para o meu estudo, portanto, num papel mais de investigador. Eu já a conhecia, não é? Já tínhamos alguma Aham. familiaridade, e então fui lá e a entrevistei. Tivemos uma conversa muito boa, muito interessante, e estivemos num espaço, numa sala, que ela disse: Olha, esta é a sala onde eu habitualmente até recebo os casais. E a sala pareceu-me assim uma coisa um bocado fria, estranha, assim, eu me achei um bocado úmida, um bocado escura. Tipo, para que é que te recebes as pessoas aqui? É um bocado esquisito. Pronto. E depois, passado uns tempos, decidimos de facto, passado umas semanas, acabámos por decidir mesmo que queríamos ter o parto em casa. Não, mentira, nós já tínhamos decidido, mas tínhamos escolhido uma parteira e a parteira depois acabou por não estar disponível. E então contactei a ela. E fui ao mesmo sítio. Portanto, fomos os dois, fui eu e a minha companheira, ao mesmo sítio. Fomos ter com Ok. ela para ter uma consulta, Uma não é? reunião, né? Uma consulta, na verdade, aquilo foi uma consulta de acompanhamento da gravidez. E aquele espaço pareceu-me completamente diferente. O Uau. mesmo espaço. Tinha uma luz diferente, as coisas parece que faziam todo o sentido, aqueles livros ali, nada daquilo me parecia assim velho e bafiento, parecia-me só acolhedor, parecia-me. Isso também foi uma coisa interessante e acabou por até estar refletido nas minhas notas depois, por como a posição em que nós estamos numa determinada Muda tudo, não é? situação pode mudar até a maneira como nós vemos as coisas. E por isso, mais uma vez, eu não acho que seja imprescindível, não é? Senão, quer dizer, para estudarmos a droga, tínhamos sempre de nos drogar, para Exato. estudar não sei o quê, tínhamos sempre de passar pela experiência. Não acho que não é isso que eu estou a dizer, isto do ponto de vista científico está errado, mas a verdade é que fui um privilegiado também nesse aspecto, Nesse não é? aspecto. Porque permitiu-me ter um olhar em diferentes posicionamentos, permitiu-me olhar para o mesmo fenómeno, para a mesma situação, para o parto em casa de diferentes posicionamentos. Estar num parto em casa enquanto alguém que está de fora, por assim dizer, estar num parto em casa enquanto alguém que está muito envolvido, Uhum. até envolvido fisicamente também, a prestar apoio, a dar material, a massajar, etc. E estar num parto em casa como pai. E isso, fiquei, no final, fiquei muito orgulhoso da minha tese de doutoramento e acho que também por isto, porque consegui, sem falsas modéstias nenhumas, Claro. mas acho que consegui fazer um bom trabalho neste aspecto. Consegui, num espaço muito curto, muito poucas páginas, apesar de tudo, consegui fazer uma análise bastante abrangente daquilo que é o parto em casa em Portugal e consegui
Acho que sem grandes vieses, não é? Não me posicionando a favor da parte em casa, não me posicionando contra a parte em casa, acho que foi possível analisá-lo assim, destes diferentes pontos de vista e perceber, Exato. afinal, o que é que as pessoas procuram num parto em casa, o que é que leva os profissionais a terem um parto em casa e o que é que era preciso para que o parto em casa fosse de facto uma opção mais segura para quem opta por um parto em Claro. casa. Bem, eu ia ter tantas perguntas para te fazer e estamos aqui para terminar. Mas, assim, uma importante. O que é que tu dirias a pessoas que pensam nessa possibilidade? O que é que tu achas que é importante? Eu não sei se é possível ler a tua tese, Sim, quer dizer, se ainda não quiseres está dizer aqui, disponível, ainda ok. não está disponível assim de acesso livre para todas as pessoas, porque está em processo de publicação e por isso tem de estar assim. Mas se qualquer pessoa que queira ler a minha tese pode enviar-me um Ok, e-mail, pode contactar-me e eu posso enviar o PDF com o compromisso que a pessoa não vá partilhar. partilhar assim, mas com certeza. A tese está em inglês, para algumas pessoas pode ser uma desvantagem também, mas o conselho que eu daria a quem está a tentar, a querer ter um parto em casa, é que de facto não assuma, esse é assim, o primeiro conselho, e que eu posso dar também como doula, não só como investigador, Claro. mas acho que muito também por ter feito este percurso, que não assuma que o parto em casa será diferente do que quer que seja, que será uma outra alternativa, não é? Uma outra opção, que será diferente só pelo facto de acontecer em casa. Ok. Que não é o espaço não é tudo. O espaço tem a importância que tem, mas não define a Exato. experiência. E não colocar demasiada expectativa no espaço e com isso dar um passo atrás e dizer não, o resto vai acontecer. Acho que as coisas não são assim, não é tanto a nível nacional como a nível internacional, não é o espaço que faz do parto mais seguro, menos seguro, uma experiência mais positiva ou menos positiva. Há muitos outros fatores, Uhum. muitas condicionantes, e por isso que a pessoa, tal como poderá procurar ativamente ter uma experiência significativa, uma experiência positiva num parto hospitalar, também o deverá ter num parto em casa e não assumir que, ok, vai ser em casa, portanto está tudo garantido, não preciso fazer Exato. perguntas à parteira, não preciso de assegurar nenhumas condições de segurança e não preciso estabelecer assim, hum, se calhar, alguma lista de prioridades, ou não preciso fazer um plano de parto, não preciso de refletir sobre a minha experiência, sobre aquilo que Exato. eu quero, não preciso de pensar sobre consentimento, porque vai ser tudo garantido, a parte do consentimento. Não é o espaço que define estas Ok. circunstâncias. Isto é a pessoa na relação com os profissionais e com as outras pessoas que estejam presentes. É tudo isso é que vai fazer parte, vai contribuir para esta experiência de um parto em casa que corresponda mais ou o mais possível com aquilo que são as Uhum. expectativas da pessoa. E se a pessoa está em casa, opta por um parto em casa, principalmente para as pessoas que optam por um parto em casa como uma alternativa ao hospital, portanto Uhum. não querem ir para o hospital e por isso preferem ficar Sim. em casa, é muito importante que não tenham essa expectativa e que procurem garantir que as condições que acontecem, que se verificam em casa são de facto as condições que querem que se Que verifique. querem. Sim. Ok, então, muito bem. Para terminar, nós temos aqui o tempo a correr. Que eu queria saber muito mais coisas, porque tu tiveste uma segunda filha, também Sim, foi em casa. também foi em casa, depois acabou por acontecer em Opa, casa agora também. tenho que trazer-te outra vez para saber o que é uma segunda experiência de um Sim. parto em casa. E correu tudo bem? Trouxe-te algo mais diferente, assim, muito rapidamente? Sim, foi uma experiência bastante diferente porque tinha uma outra filha presente, não é? E Exatamente. aí foi interessante também ver que eu não tive a mesma disponibilidade e não consegui viver com a mesma profundidade com que vivi da Hum, primeira vez. Não consegui entregar-me da mesma forma como consegui da primeira vez. Houve vários momentos em que eu me senti mal durante esse trabalho de parto da minha segunda uau. filha porque senti que não estava verdadeiramente lá, não é? Porque estava preocupado com outra coisa, estava a ver se a minha filha mais velha estava a fazer alguma coisa, não estava, ou estava preocupado com outra coisa qualquer. Não senti aquela imersão Uau. que senti na primeira gravidez. E senti-me um bocado mal com isso, sabes? Eu Eu devia estar devia. a fazer qualquer coisa, devia estar a sentir isto com mais intensidade. E senti que foi assim uma coisa mais que acabou por passar assim mais por cima e que não foi tão intenso, nem emocionalmente nem fisicamente. Claro. Aliás, houve uma altura em que eu levei a minha filha para o quarto e foi nessa altura assim que a bolsa rompeu, assim um cenário de assim mesmo de filme. E houve de facto momentos que eu senti que perdi, por assim dizer, foram vividos de uma maneira Claro. diferente. E aí eu tive
É um outro bocado processo, não é? estúpido, não é? Porque parece que temos sempre coisas para trabalhar. Exato. Aí tive de fazer o processo ao contrário, não é? De fazer, de viver, não é? De aceitar aquilo que aconteceu e de conciliar isso com as minhas expectativas, não é? De que ia Uau. ser outra vez uma intensidade incrível e não foi tanto, mas de aceitar que de facto isto também era uma metáfora para aquilo que ia ser a vida a partir daí, não é? Que não Sem ia ser dúvida. só uma repetição daquilo que aconteceu, ia ser mesmo uma coisa diferente, não é? Que a vida não dá voltas, a vida vai sempre Exatamente. diferente e são sempre experiências diferentes e são sempre, não é? É sempre um acumular de coisas, não é Sem um dúvida. voltar atrás. E por isso foi diferente, mas foi uma aprendizagem também E é mesmo interessante. giro isso que tu estás a dizer para terminar há sempre um processo, não é? Mesmo, ou seja, Uma e trabalheira. parece aquela coisa do fazes um trabalho de ok, aceitar quem eu sou e estar ali a viver na intensidade e de repente o segundo, tudo o que tu aprendeste já não vais utilizar, já vais aprender outra coisa qualquer. Sim, sim, Parece- sim. E por isso é que é sempre tão exaustivo, não é? Porque andamos sempre do não, agora isto já está, agora é perfeito. Sim, estando disponível para isso, não é? E estando atento também, Claro. e acho que é isso. Mais uma vez, eu acho que houve aqui um conjunto de circunstâncias que tornaram menos difícil para mim que estas coisas acontecessem, não é? Tudo isto de eu ter ido para o curso de Claro. doula e depois do grupo me ter aceito e disso ter coincidido com a gravidez e de eu ter feito este processo todo em simultâneo, não é? Acabou por ser um processo mais fácil para mim do que, pensando assim na maioria dos homens, mais fácil para mim do que será para a maioria dos homens, não é? Porque se calhar não tem estas pessoas assim a dar a mão ou a dar aquele empurrãozinho de sim, tu podes sentir essas coisas, está tudo Exato. bem, tu podes querer viver essas coisas, está tudo bem, tu podes querer te ligar ao teu bebê, está tudo bem, podes emocionar-te, está tudo bem, sem ser aquela coisa do podes, mas volta lá à normalidade, por favor, não é? Exatamente. Podes ficar afetado com isto, mas já chega, há limites para isso, não é? Por isso eu acho que tive muitas coisas à minha volta que tornaram um bocadinho mais fácil para mim, é E verdade. tiveste duas filhas. Filhas, sim. Portanto, vives numa casa de mulheres. Sim. Mesmo Sim. para trabalhar isso aí de... Sim. Que Sim, maravilha. sim. E acho que também foi... Olha, foi o que foi, mas foi interessante. Tivemos duas perdas estacionais também entre uma filha e outra, que também foi outro processo em si, também já partilhei Mário, eu sobre tenho de isso. trazer-te aqui muitas vezes. Já trabalhei, já partilhei isto também nas redes sociais, também na minha página. O que é que foi a minha experiência também, o que é que isso envolveu em termos de culpa, em termos de também de ser uma experiência que não aconteceu no meu corpo, mas que também me disse muito, etc. E isto para falar outra vez disto dos homens, não é? De saber também por experiências até de pessoas próximas que foi difícil para ela, mas foi difícil para ele também. Mas se calhar para ela foi difícil e houve todo um conjunto de coisas que aconteceram e a pessoa até não só se permitiu a viver aquilo, como mesmo em termos até quase do trabalho, não é? De ter a possibilidade de ficar em casa, etc. E no caso do homem não ter essa possibilidade e ter de voltar a trabalhar no dia a seguir ou no próprio dia, até se for preciso. E de às vezes a própria pessoa dizer ok, a melhor maneira que eu tenho para lidar com isto é não lidar e eu não consigo dizer que isto esteja errado, mas sei que isto às vezes é a única coisa que as pessoas têm disponível, que muitos homens e muitas mulheres também, a única coisa que têm disponível é estar para a frente ou estar para canto e empurrar e não viver isso. E acho que nós falamos muitas vezes destas coisas do trabalho emocional de uma posição muito privilegiada, não é? Porque podemos parar para pensar nestas coisas, podemos ter tempo e ter disponibilidade e ter capacidade para pensar nestas coisas e não deixa de fazer sentido fazer o convite sempre às pessoas, não é? Para que se deixem, para que aceitem a sua vulnerabilidade, para que tentem entrar em contacto com ela. Isso é tão importante. Sejam homens, sejam mulheres, mas vulnerabilidade não significa necessariamente fraqueza, não é? Não significa Pelo necessariamente... Exatamente. E acho que isso para mim foi uma coisa muito importante. Poderá ser para outras pessoas ou não, Claro, mas isso para mas mim foi aqui é muito a tua importante. história, é isso que eu queria. Olha, e deixo-te aqui o convite, porque temos mesmo que terminar e eu quero-te fazer uma última pergunta, mas gostava de deixar esse convite, se tu aceitasses numa outra altura, para o ano, depois falamos sobre isso, de falarmos mesmo, eu já tive aqui a partilha da perda gestacional
pela parte da mulher, não é? Sim. Mas não tinha pela parte do homem. Se tu aceitares, Aceito, claro que sim. podíamos falar sobre isso, de ter Sim. esse outro lado tão importante que tu estás a dizer, porque eu sinto que nós estamos numa fase do mundo muito de quebra-barreiras, sabe? Sim. De quebra-parede, mesmo com estas questões também a nível, como tu disseste, do trabalho, do homem não ter as mesmas questões de quase só a mulher pode sentir. Então gostava muito de trazer isso aqui, deixo-te esse convite. Sim, sem dúvida. E- Aceito já. É? Aceito já. Pronto. Sim, Depois sim. de outra data. Sim. É E, só e para combinarmos. terminar, Mário, gostava de te perguntar o que é para ti ser pai? Olha, ser pai é um trabalho muito de... Acho que é um trabalho de reconstrução daquilo que é a nossa história. É um trabalho de viver de novo aquilo que foi um pouco a minha infância, para mim, pelo menos, e aquilo que é um revisitar dos papéis, dos papéis familiares, dos papéis dos adultos que eu tinha à minha volta quando era criança. E de pensar quais é que eu quero manter e quais é que eu quero descartar. Exato. Mas é muito uma oportunidade para reconstruir. Seja reconstruir, não podemos reconstruir a nossa história, mas pelo menos não repetir os mesmos erros, ou tentar reconstruir aquilo que é a nossa vivência, a nossa vida, no fundo é reconstruir o mundo, não é? Um bocadinho de cada vez, uma criança de cada vez, mas tentar reconstruir a história e tentar aproveitar ali aquela oportunidade para tentar que o mundo seja um bocadinho melhor, mas uma criancinha de cada vez. Isto parece uma frase feita assim muito bilhé, mas faz todo o sentido. Mas é um pouco isso. É muitas vezes, pelo menos nas reflexões que eu faço para mim próprio, sobre a parentalidade, sobre o pai que eu estou a ser e sobre as porcarias que eu às vezes faço e os erros que eu cometo, é um bocadinho nesta linha, um bocadinho pensar que mas se calhar eu gostava de fazer esta diferença, gostava de fazer isto diferente, gostava que isto não acontecesse, ou gostava de não passar esta mensagem, eu gostava que quando a minha filha fosse, ou as minhas filhas fossem mais velhas, não olhassem para trás e não pensassem que tinham de trabalhar não sei o quê, porque em criança tinham alguém que estava sempre a dizer-lhes que elas eram muito lindas porque fizeram aquilo, ou que eram muito feias porque fizeram não sei o quê, ou que não podiam fazer não sei o quê porque eram meninas, ou que... Pronto, isto se calhar são assim as reflexões que estão assim mais presentes aqui para partilhar, mas acho que é um tentar de uma forma mais ou menos permanente agarrar esta oportunidade de fazer diferente e de contribuir para um mundo melhor. Que bonito. Mas é verdade. E fechando, que eu acho que já respondeste um bocadinho, mas fechando mesmo aqui, como é que tu gostavas que as tuas filhas um dia se lembrassem de ti? Eu sei que é uma pergunta assim potente, assim tentando para, tipo, assim sumarizar. Como é que tu gostavas? O que é que seria mais importante para ti? Eu gostava que as minhas filhas tivessem poucas coisas a resolver no futuro comigo. Não, mas gostava que elas se lembrassem de mim com carinho, como um pai como uma pessoa que foi importante na vida delas, como uma pessoa que era um modelo, mas que era um modelo no sentido de um modelo, alguém que eu vejo e que eu gostava de ser igual ou gostava de fazer igual, um modelo, mas também um porto seguro para serem quem são. Ou seja, também sentir ao mesmo tempo que é um modelo, não é? Porque está ali uma pessoa que eu admiro e que eu gosto e que gosto da maneira como lida com as coisas na vida, mas também sentir que eu posso ser diferente, e estou a pensar na minha filha, né? Sentir que ela pode ser diferente e que ela sente que pode ser diferente e que tem esse acolhimento nisso, nessa diferença, nessa individualidade. Era assim que eu gostava que elas se lembrassem de mim, acho eu. Olha, Mário, gostei muito de te conhecer melhor. Obrigado. E também foi muito bom para mim estar aqui. Olha, tu não imaginas como é que está o meu coração de ter tido esta conversa aqui, de trazer este tema que me toca imenso, porque eu tenho mesmo assim uma missão muito grande com esta parte de integrar todos, se calhar também porque tenho um companheiro que também vive as coisas e sempre vi como acaba por não ter esse espaço, como eu disse ao início, então agradeço-te muito, acho que é mesmo muito importante e agradeço-te estares aqui a falar sobre isso e trazeres a tua história, não é? Um pouco da tua intimidade, na verdade. Então, muito obrigada pela confiança. Obrigado também. E ficamos combinados. Sim. Tá bem, obrigada, Sim, Mário. obrigado também. E obrigada.